Vamos comentar, refletir e em seguida ler na íntegra o texto de Mateus 7. Este capítulo conclui o Sermão do Monte de Jesus, que começa no quinto, passa pelo sexto e se encerra aqui no sétimo. O texto inicia falando sobre o julgamento. Não significa que devemos deixar de ter um senso crítico para discernir as coisas boas das más, de discernir o que é de Deus conforme sua palavra e o que não é, mas sim ter uma atitude mais tolerante e ponderada. Em outras palavras, é uma recomendação de bom senso, de modo que alguém não se torne um crítico exagerado. A recomendação de cuidado aqui é de não julgar alguém, tomando o papel que é somente de Deus, o nosso maior juiz. Os versos 11 e 12 do capítulo 4 do livro de Tiago nos ajudam com essa compreensão e diz assim: Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga está falando mal da lei e julgando-a. Pois, se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Em contrapartida, você notará que a partir do verso 7 deste capítulo 7 de Mateus, Jesus adverte que se tenha cuidado com os falsos profetas e que seria possível identificá-los pelas coisas que eles fazem, pelos seus frutos. Perceba, necessariamente precisamos julgar o que são frutos bons e frutos maus. Notou a diferença entre assumir um papel de juiz que é somente de Deus e o de discernir o que é bom ou mal? Explicitamente, Jesus nos orienta a identificar quem são os falsos profetas, que são lobos em pele de ovelha, bem como os frutos produzidos. Então, precisamos fazer uso de um julgamento ou senso crítico para discernir esse tipo de situação, o que não significa sentenciar ou censurar uma pessoa. Aqui está a diferença. Sobre a falta de discernimento, quando Jesus fala: Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. O significado aqui é para que sim haja amor ao próximo, que é um mandamento inquestionável, porém que este amor seja acompanhado de discernimento. Por exemplo, se você conhece o Evangelho, sabe da ordenança de Jesus sobre o ide ao mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Contudo, veja como é importante conhecer a Bíblia como um todo e não apenas porções. O que Jesus está ensinando aqui é sobre ter o discernimento e a cautela de não insistir em falar do Evangelho, por exemplo, que é algo sagrado, para aqueles que dão uma clara evidência de rejeitar a palavra com dureza. Não temos dúvida que o Espírito Santo pode tratar o coração dessa pessoa, ainda que ela rejeite receber o Evangelho, se este for o desejo de Deus. Mas a lição de Jesus aqui é sobre ter prudência e até mesmo sobre a segurança dos seus discípulos. Para ilustrar melhor o significado, o verso 8 do capítulo 9 do livro de Provérbios nos ajudará com a compreensão, pois traz algo análogo a essa instrução. O texto diz assim: Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso, mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Trata-se da sabedoria de discernir. Jesus também nos encoraja a orarmos, até porque o Sermão do Monte traz algumas recomendações que só podem ser cumpridas com a ajuda de Deus. Lembre-se, inclusive, que no capítulo anterior, Jesus ensina a oração modelo, ou a conhecida oração do Pai Nosso aos discípulos. Então, Jesus nos encoraja a persistir na oração. E é muito importante notar que logo após Jesus nos assegurar que o Pai atende às orações, perceba que ele traz logo em seguida o verso 12 que diz: Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Essa pode ser considerada a regra de ouro do Sermão do Monte. Portanto, medite ao longo do seu dia sobre essa instrução de Jesus e que adotemos essa prática de vida, de buscarmos sempre fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Por fim, no verso 22 e 23, Jesus diz que, quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder de seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: Eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Ainda que se faça algo em nome do Senhor, é preciso lembrar que Deus sonda os corações. Concluídos os comentários do texto, uma rápida reflexão. A caminhada com Jesus não consiste apenas em palavras, mas também em colocar em prática os ensinamentos do Senhor, vivendo conforme os seus ensinamentos.
Ouça os versos finais e a conclusão de Jesus no Sermão do Monte. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus mandamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Viva de acordo com a palavra de Deus. Esteja firmado na rocha que é Cristo, e nada o derrubará. Agora que concluímos os comentários e a reflexão, vamos para a parte principal, a leitura do texto bíblico na íntegra. Faremos pela versão da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ou NTLH. Vamos lá. Mateus 7. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Peçam, e vocês receberão. Procurem, e vocês acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês o conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder de seu nome anunciamos as mensagens de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Amém.